Vanguarda e você, 15 anos. Uma história de amor. Olá, boa noite. A partir de agora você está convidado a fazer uma viagem pela história da TV regional. Em 1988, demos o nosso primeiro Boa Tarde. Nascia a antiga TV Globo Vale do Paraíba. Foi desviado de um Fusca branco que vinha no sentido contrário. Esta pequena cidade tem para oferecer uma inflação na casa dos 60%. O tempo passou e a nossa emissora amadureceu. Em 1998, ganhamos um novo nome, Vanguarda Paulista. Maior fuga registrada no país. O melhor jornalismo online. Foi só à tarde chegar que os foliões apareceram. Mas há exatos 15 anos, começamos a escrever uma nova história na região. Em 2003, nasceu a Rede Vanguarda. Nesse programa especial, você vai viajar pela nossa linha do tempo. E a gente vai a Taubaté, então, saber com a Camila Luz. Vamos falar de trânsito agora na rodovia. As informações vêm do alto, com o Vancop, mas também pelo aplicativo, né, Lili? Muita coisa mudou ao longo desses anos. O que não mudou foi a nossa essência. Somos uma TV feita de gente apaixonada por ouvir e, claro, por contar histórias. A história que vamos contar agora é sobre acordar cedo. Bom dia, gente! É sobre colocar no ar todos os lados de uma história. É sobre trabalhar com um objetivo, a verdade. Rogério na câmera 2. E ter todos os dias o sentimento da missão cumprida. Sai do ar e partiu discutir o dia de amanhã. Essa história é sobre se divertir no trabalho. É sobre rir de si mesmo. É sobre voar alto. É sobre ter controle. Checando áudio e vídeo. Uma imensa rede de transmissão. E diferentes maneiras de se comunicar. É sobre reconhecimento. Essa história é sobre o nosso lugar. Uma das regiões mais ricas do país. Rica de belezas naturais e de fé. É sobre essas montanhas, essas praias e cidades fantásticas. Essa história é sobre nós. E principalmente sobre você. É sobre essa rede que nos conecta há 15 anos, mas que nasceu há mais tempo, com a antiga Rede Globo Vale do Paraíba. Nossa história começa em 1988. Primeiro, boa tarde, todo mundo tremeu. Quando acabou o programa, foi só show. Boa tarde. Boa tarde, Vale do Paraíba. Te emociona lembrar disso hoje. São coisas que a vida traz e a vida deixa aqui no coração da gente. É inesquecível. Tão inesquecível que resolvemos trazer Solange Moraes para uma visita na antiga casa. Aqui ela reencontrou amigos e relembrou como tudo começou. Os presos recebem a refeição por essa janelinha aqui. Como será que as pessoas estão recebendo 92 e se despedindo de 91? É justamente nessa época que Campos do Jordão recebe centenas de turistas. Olha, a gente está fazendo aqui um encontro de gerações. Nosso primeiro Boa Tarde, de 1988, a Solange Moraes, e o nosso atual Boa Tarde, a Elisa Vec, de Boa Tarde de 2018. Exatamente. E nasci em 87, né? Um ano antes de você estrear aqui. Eu tinha um aninho. E essa troca de experiências, hein? Não é incrível?
Um aninho. Porque assim, é o boa tarde mais lindo da tarde. Você estava conversando com a gente aqui, mostrando um pouco do estúdio, né? Sim. Como era o estúdio e como é hoje. É o mesmo estúdio, mas como é diferente, né? É muito diferente, né? Eu não sei se dá para mostrar. Ali, à minha direita, ficava a bancada do SPTV. Era só um cantinho, tá? Era uma mesa, uma bancadinha e a tapadeira do SPTV. Que era bem restrito, mas era um mundo incrível. Várias casas do Jardim Diamante, em São José dos Campos, foram invadidas esta madrugada. Vamos terminar esse encontro no lugar onde as duas se sentem mais à vontade, na bancada. Uma boa noite, então. Tchau. O que eu mais lembro é esse período de preparação para o programa de estreia, para começar a televisão. Faz o cruzamento, bola perigosa, chance do gol! Outro rosto bem conhecido da nossa antiga emissora é esse aí. Boa jogada do Pedrinho. O Kleber Machado, que você sempre encontra nas transmissões da Globo, começou com a gente, sabia? Aqui é emoção! Os jogadores do São José acreditam que no domingo vão conseguir uma vitória sobre o Corinthians. Eu era o Globo Esporte lá, né? Eu fazia pauta, eu fazia reportagem, eu apresentava, eu editava o programa e tal. E o Taubaté briga na especial para subir. Quando eu cheguei lá, eu descobri que em 10 segundos você escreve uma notícia. Entendeu? Então, como aprendizado profissional, é um espetáculo. Se você tem um lado que você aprende a falar, a improvisar, no outro você aprende a ser conciso, objetivo, direto. Isso foi fundamental. E Pinda venceu por 3-1. O jovem jornalista de São Paulo encontrou no Vale grandes personagens do esporte brasileiro. O Zito, que foi bicampeão mundial com a seleção brasileira, jogou no Santos, era de Roseira. João do Pulo, Pindamonhangaba, o cara recordista mundial. O time de basquete de São José, o Edivar Simões, que jogou, que foi campeão, que jogou na seleção brasileira. E aí você ia juntando os personagens. Você cobriu, por exemplo, o São José chegando à final do Paulista, né? E acabou sendo vice-campeão. O São Paulo foi campeão de 89. Mas você participou dessa cobertura. O São José, vice-campeão paulista, foi uma grande sorte para mim, além de um grande resultado para o São José, para mim foi uma sorte. Você pegar um time do interior, de uma cidade grande, de uma cidade conhecida, e o time chegar na decisão do Campeonato Paulista, eliminando, repito, o Corinthians na semifinal, com aquele Martins estava lotado. Então, assim, foi muito bom. Não me lembro quase nada, porque eu sou um desmemoriado. É mentira, é mentira, é mentira. Quem diria? Um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro também passou pela nossa emissora. Heraldo Pereira, âncora do principal jornal da Globo News, participou da implantação da Rede Globo Vale do Paraíba. A solenidade de inauguração da Rede Globo Vale do Paraíba. Nós preparamos assim muitas matérias, muitas reportagens sobre o Vale do Paraíba, sobre a Dutra, sobre São José dos Campos, as cidades ali, sobre a parte litorânea que tem ali, Aparecida, minha santinha, Aparecida, de quem eu sou tão devoto. Apesar da chuva, a festa da padroeira foi mesmo completa. Mais de 50 mil romeiros estiveram hoje em Aparecida. O jornalismo comunitário, o jornalismo local, regional, que é feito em São José dos Campos, que é feito no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, é o jornalismo da cidadania, é o jornalismo da humanidade, é o jornalismo da vida das pessoas. Eu acredito muito na força do jornalismo regional. E parece que o Vale do Paraíba tem vocação para unir casais. Foi por aqui que Heraldo Pereira e Kleber Machado conheceram suas esposas. O Heraldo e a Cecília foi mais rápido, eu e a Mônica demorou um pouco mais. Mas se conheceram no Vale do Paraíba. Talvez a primeira faísca tenha sido a faísca Vale Paraíba. Foi lá na TV de São José dos Campos que eu conheci a minha mulher, dali viemos para Brasília, já era de Brasília, tivemos 2 filhas aqui e voltamos já a São José dos Campos para mostrar para elas, Maiara e Isadora, faziam perguntas dessas, né? E como é que vocês se conheceram? Falaram, depois do expediente tinha uma folguinha para cervejinha. Ninguém é de ferro. A
Rede Globo Vale do Paraíba completou 10 anos em 1998 e mudou de nome, virou TV Vanguarda Paulista. E também ampliou a sua área de cobertura para mais 7 cidades daqui da região de Bragança Paulista e de Atibaia. Foi nessa época que vimos despontar por aqui nomes que ficaram bem conhecidos no jornalismo brasileiro, como os apresentadores Evaristo Costa. A TV Vanguarda Paulista abre mais espaço para o jornalismo. A partir de hoje, a primeira edição do SPTV passa a ter 40 minutos. E Glória Vanik. Essa foi a situação enfrentada pelos moradores do bairro Pingo de Ouro, em Guaratinguetá. E o repórter Fábio Turci, que hoje é correspondente da TV Globo em Nova York. Fico muito feliz de ter tido a chance de trabalhar na Vanguarda e de ter feito coberturas nessa região. É só graças a eles que, para um ato como caminhar na praia, por exemplo, as pernas se tornam um mero detalhe. E eu me lembro da sensação e da emoção de presenciar aquela cena. Acho que foi a primeira vez em que eu me emocionei de verdade fazendo uma reportagem. Queria dar os parabéns para a Vanguarda por esse aniversário, desejar que essa data se repita muitas outras vezes e que vocês, meus amigos, aí continuem fazendo esse trabalho tão bacana. Em agosto de 2003, demos um salto de qualidade e de estrutura. Uma nova emissora surgiu em Taubaté e nasceu a Rede Vanguarda, um marco para a TV regional. Com investimentos em novos equipamentos e talentos, surgiram novos jornais, programas e um jeito diferente de falar com você. Ideias de uma mente brilhante, do inventor da TV brasileira. José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, veio somar com a gente e fazer jus ao nome Vanguarda. Rogério Correia, que você encontra todos os dias na hora do almoço, já estava lá, no primeiro jornal da Rede Vanguarda. Estamos ao vivo da Vanguarda em Taubaté, no primeiro dia de uma nova fase do jornalismo regional. Eu já tinha 4 anos na emissora, como repórter, já tinha apresentado o jornal e tudo mais. Mas o lance de colocar uma emissora no ar é muito diferente. A gente via todo mundo naquela energia, naquela correria, né, que sempre é a nossa vida de jornalista, mas foi muito interessante. E ver que o alívio de todo mundo, de conseguir colocar uma emissora no ar, nossa, todos os profissionais envolvidos ficaram emocionadíssimos. Carlos Abranches, que começou na emissora em 1995, também viu nascer essa nova TV regional. A repórter Karen Schmidt está no bairro para cobrar uma solução. Karen. Temos um estúdio novo em São José dos Campos, um outro estúdio em Taubaté, e essa interação é que as pessoas ainda estão se acostumando. É a tecnologia aliada a uma credibilidade e faz nós sermos uma emissora de referência também no Brasil. Isso é interessante para nós. A gente trabalha com confiança, trabalha com a certeza de que se a gente for atrás da notícia, se a gente for atrás da verdade, a gente consegue colocar isso no ar com a condição das pessoas assistindo criarem uma opinião a respeito. Esse, eu acredito, seja o sentido de fazer esse jornalismo que a gente faz. Mais que informar, nosso jornalismo quer fazer parte da vida das pessoas e transformar. Após 4 meses, nós voltamos aqui no Jardim Santa Maria. Nossa produção visitou com uma câmera escondida. Essa escola aqui não tem mais condições. É o jornalismo das cobranças. Entra prefeito, sai prefeito, é só promessa. E também das soluções. Ufa, problema resolvido. A gente teve que ir lá insistir um pouquinho. Há quase 20 anos, uma denúncia de falta de transporte escolar levou nossa equipe até a zona rural de Paraibuna. E a entrevista da menina Amanda, de 9 anos, deu aquele nó na garganta. Como vai ser daqui pra frente? Desse jeito. Que jeito? O jeito que eu gosto muito de escola. Por que você tá chorando? Porque eu gosto muito de escola. Se não vier o ônibus, e aí o que eu faço? Eu vou na minha escola. Se eu estudar, a escola eu posso trabalhar. Mas se eu não estudar, eu não posso trabalhar, ser professora. Não vou poder. O choro aflito da menina e a cobrança da comunidade surtiram efeito e o problema foi resolvido. O ônibus finalmente apareceu.
Desde então, vai e volta da Escola Rural de Paraibuna todos os dias. Mas e a Amanda? Realizou o sonho de ser professora? A resposta é sim! Reencontramos a professora Amanda na escola onde essa história começou. Como é que foi entrar na sua sala de aula? Na sala de aula que você estudava com 9 anos aqui? Foi diferente. Hoje tá tudo diferente, né? Muito organizadinho. Bem gostoso também. Poder lembrar, poder ver. Revisitar essa memória, né? Sim. Você sente se de alguma forma aquele seu choro sincero trouxe alguma mudança? No momento ele trouxe, né? Ele cessou. E isso, de uma certa forma, eu carreguei por muito tempo. Por quê? Porque eu chorei na televisão, né? E isso foi algo que eu não premeditei, até porque eu não sabia, né? Que iam falar comigo. E era aquela dor que eu estava sentindo naquele momento. E como uma criança, chora. Ela não fala, né? Hoje as lágrimas são de quem se revê criança no vídeo da época. Emociona ver isso? Sim. Por quê? O grau de dificuldade que nós tínhamos para vir para a escola, ele era muito grande. E assim, tinha que ter um desejo literal e entender que era necessário estudar. Porque muitas vezes, quem não tinha uma motivação dos pais, não conseguia manter. E muitas dessas crianças, hoje eu olho, são formados já. E é uma oportunidade que eu agradeço de conhecimento, porque isso mudou a minha vida. Né? O conhecimento continua mudando a minha vida. Essa é uma parte da nossa história, mas o que seria de nós sem você que está aí do outro lado? No próximo bloco, vamos contar a história de quem viveu na pele fatos que nós mostramos. Mas antes, vamos viajar mais um pouquinho pela nossa linha do tempo. Em Jacareí, o escorte foi cercado pela polícia. Vamos ver alguém com uma arma na mão aí agora, não vai ter mais acordo dentro da gente. Os fiéis tiveram apenas alguns segundos para se despedir do padre Wagner. Foi o suficiente para demonstrar o quanto ele era querido pela comunidade. Eles formam o primeiro casal homoafetivo do país a se casar no civil. O advogado dela disse que Maria Verônica usava uma barriga de silicone com enchimentos. O grupo desceu a rua Paraibuna. 1 hora depois do início da passeata, interditou a Dutra nos 2 sentidos. É uma escola grande, cheia de cadeiras, uma na frente da outra. Eu me sentindo adorável.